Oi, irmão, você de novo comigo, muita paciência, né? Mas é isso aí, muito obrigado pela audiência. Vamos falar agora sobre outro tema que vai estar na prova sua. E engraçado, é um tema que tanto aparece em geografia como em história, ok? Vamos lá? Vamos ver? O tema é a parte de geopolítica. Mas, professor, geopolítica não é uma coisa da geografia? Não, a história também está junto. Veja bem, dentro do tema geopolítica, quais são os elementos mais comuns na prova do Enem? Gente, na boa, é difícil ter uma prova do Enem que não tenha o tema Guerra Fria. Então é importante você ver os eventos, né? Você dar uma analisada nos eventos dentro de um processo cronológico, cronologia, mas principalmente os eventos o quê? Aqueles mais importantes, né? Mais importantes. O que é a Guerra Fria? Como que a Guerra Fria se organizou? Quais são os principais momentos importantes da Guerra Fria, crise do míssil, por exemplo, insurreição húngara, guerra da Coreia, né, a corrida armamentista, enfim, os momentos mais nevrálgicos da Guerra Fria. E Guerra Fria, às vezes, aparece na prova de história também. Então, esse é um tema muito corriqueiro. E, claro, depois vem o pós-Guerra Fria, né? E o pós-Guerra Fria nós já comentamos, é o quê? É o mundo que nós temos hoje, o mundo multipolarizado. Então, é a globalização na sua nova vertente. Então, Guerra Fria é um tema geralmente muito interessante, realmente aparece muito em prova. Quer ver um outro tema em geopolítica que é vedete de prova? Os BRICS. Irmão, não tem. Eu ouso dizer, olha, eu estou sendo petulante, eu ouso dizer que um dos BRICS, ou talvez dois, apareça na tua prova. E não estou contando com o Brasil, não, que o Brasil é sacanagem. Né? O Brasil é óbvio que vai estar na prova, mas pode ser que caia Rússia. Uma questão de Rússia. Pode ser que caia uma questão de Índia. Pode ser que caia uma questão de China. Pode ser que caia uma questão de África do Sul. Aí, o que você tem que estar atento? Ora, se cair Rússia, você vai falar sobre o quê? Qual que seria o tema de Rússia? Aí você tem o governo do Vladimir Putin, tem a crise na Ucrânia, tem o problema envolvendo a interferência da Rússia dentro da economia mundial, a questão energética na Europa. Esses são temas que poderiam aparecer sobre Rússia. Índia, caiu até na prova do ano passado, a questão da mão de obra indiana que fala inglês, né? A questão do papel da Índia dentro dos BRICS, que é um papel de mão de obra barata, por exemplo. No caso, por exemplo, da Rússia já é um papel mais energético, militar, a Índia já é mais de mão de obra. Qual o papel da China dentro dos BRICS? Cara, China geralmente aparece na prova. E o papel dela é o quê? Um grande produtor de produtos de bem de consumo não durável. Um país que tem um mercado consumidor cada vez que aumenta mais. A crise na economia mundial afetando também a China. E a China crescendo menos e afetando o mundo. Cuidado, China sempre é uma boa pedida. E a África do Sul, se aparecer, a importância estratégica da África do Sul dentro do contexto geopolítico dos BRICS. É claro, o Brasil também tem um papel importante dentro dos BRICS, fornecedor de, principalmente, recursos alimentícios, né, a produção de alimentos e recursos também minerais. Então você entende que cada um tem seu papel e pode estar na tua prova. Quer ver outro tema que também às vezes aparece muito na parte geopolítica? América Latina. E quando a América Latina aparece em prova, pode ser uma questão, por exemplo, envolvendo Cuba, as mudanças que estão tendo agora em Cuba, alguma coisa envolvendo, por exemplo, México, né? E aí quando eu trabalho com o México, eu já vou buscar, por exemplo, o NAFTA, que não é um bloco da América Latina, mas tem o México, que é latino-americano. Você tem aqui a questão do próprio Mercosul. Qual a importância do Mercosul? Quais são os desafios para o Mercosul, a crise na Argentina, o problema do narcotráfico na Colômbia, Peru, Bolívia, né? A questão do Brasil e suas fronteiras, a questão do comércio internacional, às vezes aparece o MILA, né, que é um mercado de integração latino-americano, muito mais como bolsa de valores, às vezes pode ser que apareça a Aliança do Pacífico, a Aliança do Pacífico, que já é um bloco que trata aí também de questões comerciais. Então a América Latina pode aparecer também nesse contexto aí. Claro, é óbvio que quando nós estamos falando de geopolítica, sempre é importante estar atento à África, né? Foi muito falado ano passado a questão do Ebola, se tratou muito da questão, por exemplo, do Boko Haram lá na Nigéria, mas a bola da vez agora é o quê?
que está muito em evidência? As migrações para a Europa. E aí a tragédia, né? A tragédia humanitária. Cuidado que esse tema pode estar na tua prova. E aí não só a África, mas de outros países do Oriente Médio, Ásia, mas principalmente a África nesse contexto. Por falar em Oriente Médio sempre é uma possibilidade. Se cair Oriente Médio, quais são os temas mais corriqueiros? Um deles, obviamente, aquele que está sempre em evidência, a questão Palestina judaica, sempre é um tema interessante, né? Outra coisa que a gente poderia falar aqui, né? As consequências da Primavera Árabe, que começou lá em 2010, mas não acabou até hoje. Por exemplo, envolvendo aqui, ó, um destaque, a questão da Síria. Então, esses são alguns temas. E claro, dentro desse contexto todo, a gente chama atenção também para a Europa. Dentro da Europa, basicamente, nós estamos analisando aqui o quê? Nós estamos analisando mais a União Europeia, com seus desafios, questão da xenofobia, né? A questão das migrações, voltei de novo ao tema migrações, a questão da crise, a chamada crise nos PIIGs, né? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, né? Enfim, esses são alguns temas que podem estar dentro da parte de geopolítica. E claro, meio ambiente também entraria nessa conta. Então, cuidado, que esse aqui é um tema, alguns deles podem aparecer na prova de história, né? Por exemplo, Guerra Fria, Oriente Médio, alguma coisa pode estar nessa linha, ok? Valeu, irmão, muito obrigado, irmãzinha. Um abraço, um beijo.